A partir de agora, você vai descobrir como a nação mais poderosa busca a realização da justiça. Você verá também diversas personalidades contando como funciona o sistema legal da cidade mais rica do mundo. Direto de Nova York, você em Conexão Legal com Leandro Pinto. A partir de agora, em Conexão Legal. Iniciamos hoje uma série de programas direto dos Estados Unidos que irá apresentar as diferenças entre o sistema legal norte-americano e o brasileiro. Nós temos o prazer de estarmos sendo no estúdio do Manhattan Connection com Lucas Mendes e Caio Blinder. Duas pessoas que não entendem nada de lei. Imagina. Mas eu não sei. Não. Eu entendo, mas não sou fora da lei. Deixar isso muito claro, né, Caio? Muito obrigado, Lucas, por ter nos recebido aqui. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado. O nosso principal objetivo nesse programa é justamente mostrar aos colegas de São Paulo, os advogados, jurídicos, quais as diferenças dos sistemas legais perante o mundo. Muito bem, vocês são brasileiros, começaram a carreira como jornalistas no Brasil e depois saíram pelo mundo aí para serem correspondentes. Qual a visão de cada um a respeito de como era no Brasil e como é aqui fora dele? A gente, de fato, viajou muito, mas eu nunca viajei com um propósito específico de saber do aspecto legal. Às vezes, até você estava em coberturas que envolviam questão legal. Mas de uma forma muito superficial, a impressão que você tem, que você nota desde o princípio, a primeira é a simplicidade do sistema nos Estados Unidos. Pela burocracia, o que eles pedem para você identificar qual é a sua história, onde você mora, o que você faz. É impressionantemente simples comparado com o Brasil. Ou seja, uma burocracia não existe aqui. Entendi. Qual a sua a gente assiste seriados na televisão sobre corrupção do sistema judiciário americano, burocracia, etc., mas a minha experiência de vida aqui é positiva. Eu estou muito à vontade com o sistema. Talvez haja um excesso de litígio nesse país. É uma cultura do litígio, mas, no geral, eu confio no sistema. É um sistema judiciário que funciona, ao contrário do Brasil. Eu estou à vontade com o sistema aqui. E preciso, quando eu sou chamado a participar por alguma razão qualquer, eu estou à vontade. Eu não vou preocupado, não vou armado, não vou com suspeita. Olá, Leandro. Nós estamos aqui estabelecendo uma conexão legal. E hoje o nosso é a aposentadoria dos magistrados. Como você sabe, os magistrados são obrigados a aposentarem aos 70 anos, ou seja, de forma compulsória. Nós queremos saber como funciona aí nos Estados Unidos. No Brasil, a aposentadoria compulsória é aos 70, aqui é aos 75. Não, o juiz Stevens tem 80. O juiz supremo não tem aposentadoria compulsória. Não se aposenta? Ele pode, se ele quiser. Tem um juiz, o mais liberal da corte, chama Stevens. Ele deve ter uns 83, 85 anos. Não pode morrer de... Não posso morrer e não posso... Ele fala, não posso morrer e não posso me aposentar. Porque senão o Bush vai indicar um juiz conservador e aí a balança... que está 5-4 agora. Ainda para os democratas? Não, para os conservadores. Conservadores, embora tenha um juiz que é um pouco meio conservador. Algumas decisões ele vai para um lado, outras para o outro. Ele é o que baliza a corte. Ele é mais para conservador, mas não radicalmente agora conservador. Não tem um balizador. Perdeu, né? Quando a balizador era uma balizadora. Balizadora, Sandra Day O'Connor. Agora está... e se esse juiz morrer, ele não vai morrer, ele diz que não morre, ele é contra a morte dele. Ele fala, não posso morrer agora, tenho que esperar um presidente democrata ser eleito. Entendi. A relação entre público e mídia no Brasil é diferente entre público e mídia aqui nos Estados Unidos? Em que sentido? No sentido de receptividade, no sentido... por exemplo, eu tive há pouco tempo com um advogado que milita aqui nos Estados Unidos e ele disse que existem pesquisas, por exemplo,
a população quer ouvir. Então, a televisão não vai cobrir exatamente o que é a manchete, ou o que seria primário, o que seria objetivo de notícias, mas sim, ela vai em cima daquilo que a população quer ouvir. Como isso? É do mesmo jeito que você tem pesquisa de opinião e que os editores de um bom jornal têm o feeling, eles têm o pulso do leitor. Até porque se ele publica o que o leitor não quer ler, o jornal, ou de televisão, ou de impresso, não vai durar muito tempo. É verdade. Então todo mundo usa esse tipo de pesquisa. Eu acho que, infelizmente, nos Estados Unidos, a imprensa, de um modo geral, porque toda a imprensa reflete o leitor, ela não é diferente do leitor. O grosso da imprensa, eu acho que fica muito aquém numa série de editorias. A editoria internacional americana, se você sai dos grandes jornais, o New York Times, o Wall Street Journal, editorias internacionais são cada vez mais magras, mais pobres. Há um interesse pelo resto do mundo muito pequeno, que é um absurdo, porque, afinal, o império é deles. Eles deviam ser o país mais, o povo mais amado sobre tudo que acontece no o mundo deles, né? E eles são, entre os industrializados, talvez o povo mais desinformado. Esse servilismo da mídia à opinião pública e aos índices de audiência ou de leitura é muito mais flagrante no caso de televisão. Jornais menores também, eles são jornais muito fracos. Agora, um jornal importante como o New York Times, ele se rende muito menos a esse tipo de preocupação com o que o leitor quer saber. Na verdade, ele impõe a agenda. E a agenda do New York Times, graças a Deus, às vezes, acaba sendo a agenda do resto da imprensa. Então, o New York Times se decidiu... Da televisão. Se ele decidiu que nós vamos mandar 8 repórteres cobrir a malária na África e publicar 4 páginas sobre malária na África, eles publicam. E você vai ter esse tipo de matéria no New York Times, que, se você fizer uma pesquisa de opinião pública, não é exatamente a prioridade do leitor. Você hoje pode até ler, porque o jornal hoje tem uma seção em que fala assuntos mais lidos, principalmente o New York Times Online. Tem lá matérias, assuntos mais lidos. Você vê ali, como você tem hoje no Brasil também, do primeiro ao último. E com certeza, Sudão está entre as 10 mais lidas. No entanto, o jornal é um jornal que cobre o Sudão. Acha importante cobrir genocídio em Darfur. Então, tem esse tipo de... Agora, e por outro lado, você tem também há um debate no Brasil muito sobre teremos ou não teremos a TV pública, né, no Brasil. É verdade, existe. Aqui, a TV pública consolidada, que é a PBS. Mas eu acho que as noções são diferentes. Uma é pública, outra é estatal. No Brasil, querem fazer uma estatal. Que deveria ser pública. O que eu digo é o seguinte, a TV pública americana... Mas eles pública, né? Ela supostamente seria... dinheiro do governo. Justamente. Aqui não é. Não é do dinheiro do cidadão, em grande parte. Agora, é importante que a TV pública, ela não segue nenhuma agenda de governo e nenhuma agenda submetida aos caprichos da opinião pública. Ela tem a pauta dela, o que ela acha importante. Inclusive, com frequência, é acusar antigoverno. Por isso o governo foi cortando a verba de tal forma que ela teve que cada vez mais apelar para o ouvinte. Por particular, para as fundações. E as pessoas aí mandam, eles fazem umas campanhas chatíssimas, infernais, 3 vezes por ano, e você manda o dinheiro. Então, as campanhas são tão chatas que eles fazem. Se vocês mandar mais dinheiro, em vez de uma semana, a gente só faz um dia. Campanha, então você manda mais para ficar livre da campanha. Você de casa, um minutinho, nós já voltamos. Conexão Legal, direto dos Estados Unidos. A preocupação dos americanos com a segurança é algo crescente, principalmente após os atentados de 11 de setembro, que transformaram Nova York, a cidade mais visitada do mundo, na cidade mais vigiada do mundo. Isso ocasionou um endurecimento das leis e uma diminuição da liberdade do cidadão. Descobertas como essa, você só encontra aqui, em Conexão Legal.
Olá, sou Fábio Nogueira, estamos estabelecendo uma conexão legal com Pinto, em Nova York, e gostaríamos de saber como funciona a carreira de paralegal, uma vez que no Brasil o estagiário auxilia somente o advogado ou as carreiras jurídicas, e nos Estados Unidos existe efetivamente uma carreira paralegal. Eu tenho para ver aqui uma amiga, a doutora Cláudia, e ela vai nos explicar um pouquinho mais do que seria a figura do paralegal aqui nos Estados Unidos. Obrigado pela presença, Cláudia. Obrigado você pela oportunidade. Né? Imagina, é um prazer. Diga uma coisa, o que é o paralegal? Vamos começar por aí. O paralegal, ele é o profissional que ele exerce as funções de advogado, na verdade. Ele prepara as peças processuais, ele prepara o advogado ou todo o processo para a audiência. Ele pode preparar a testemunha. Mas nós não podemos dizer que ele é um assessor do advogado, né? Ele é uma figura autônoma. Ele é uma figura autônoma. Profissão. É uma profissão. Porém, ele deve estar sempre sob a supervisão de advogado. Sempre. Muito bem. Entendeu? Ele tem os programas educacionais para o paralegal, né? O paralegal. Ele recebe um certificado. Então, a partir desse momento que ele termina esses programas, ele recebe o certificado dele, ele se torna um profissional na área que exerce quase todas as atividades de um advogado. Quase todas? Quase todas. Por exemplo, ele pode representar um cliente em uma audiência não. Em todos os aspectos ou não? Não, existem algumas limitações para o paralegal. Tá? Delas, e a mais importante, é que ele não pode representar o cliente perante a justiça. Não pode? Ele não pode. Então, ele não pode representar o cliente numa audiência, por exemplo. Ele pode tomar ele não pode tomar depoimento, mas ele pode preparar a testemunha para o depoimento. Entendi. Né? Ele pode estar presente e dar assistência para o advogado na audiência ou no depoimento. Ele é sempre, então, visto como uma figura auxiliar ao advogado. Exato, exato. E qual a formação necessária para se ser paralegal nos Estados Unidos? Existe, como eu disse, é idêntica ao do advogado? Não é. O que a gente pode colocar para poder fazer uma equivalência com o sistema brasileiro seria como se fosse um curso mais técnico. Ele fica no intermediário entre o college e a faculdade. Entendeu? Então, existem os programas que são... Aliás, existem vários programas. Algumas escolas, elas têm a sua supervisão do American Bar Association. Algumas escolas? Algumas escolas. Essas são, lógico, as melhores, com um dado no final do curso para esses profissionais. Essas escolas que não estão sob a supervisão do Bar Association, do American Bar Association, eles também emitem certificados. Porém, eles não são vinculados com a American Bar Association. Muito bem. Mas eles ainda podem exercer a mesma função, sem problema nenhum. Existe uma prova de seleção para exercer a função paralegal? Não. Basta que se forme nessa escola que tem nível de terceiro grau ou não? Não é um nível de bacharelado, de licenciatura, nada disso. Não. É um nível, vamos dizer, abaixo disso. Tá? O que existe... Seria um nível intermediário entre o segundo grau e o terceiro grau. Exato. Como se fosse profissionalizante. Exato. O que existe também são as associações. Associações? Associações, os paralegais, os paralegals. Eles não são obrigados a se inscreverem nessas associações, porém, muitos deles se inscrevem. Seria um sindicato? Não seria um sindicato. É uma associação a qual ela promove cursos, né, em áreas específicas, porque quando o paralegal ele sai desses programas educacionais, ele sai com uma visão geral, né? No direito da norma, no direito da norma. Mas ele tem uma formação legal parecida com o do advogado. Sim, ele tem. Muitas vezes quase idêntica. Sim, ele tem, mas ele tem mais de uma forma geral. O advogado vai à faculdade e por mais tempo, ele tem mais específico, mais detalhado, cada área, cada assunto. O paralegal, ele vê de uma forma geral e mais voltada para as atividades dele. Quantos anos dura o curso de paralegal? Pois é, o paralegal, como existem várias escolas, algumas escolas associadas ao American Bar Association, esse tem um programa
específico que é supervisionado por eles. Então, eles têm um determinado número de horas, tá? Essas outras escolas, elas têm um programa mais curto. Então, o que acontece? Porque muitas pessoas querem ter uma profissão, então elas vão para a escola, fazem esse curso, e muitas escolas promovem esses cursos num período mais curto. Então, eles podem se formar, depende, às vezes, se você pega um curso para o dia todo, full time, você faz num período menor. Quanto tempo em média? Eu diria assim, tem um ano e meio, mais ou menos, para poder se formar. De um ano, de depende, 12 a 18 meses. Exato, depende da sua grade carga que a horária, pessoa exato. vai fazer. E um paralegal aqui nos Estados Unidos, ele sempre tem que estar atrelado a um advogado. Ele sempre tem que estar sob a supervisão do advogado. Sob a supervisão. Sob a supervisão. Então nós não podemos dizer que seja uma profissão autônoma. Ela sempre tem que estar vinculada a um escritório de advocacia. A um advogado, não necessariamente a um escritório. Ele pode estar. Entendi. Um outro detalhe. O paralegal, ele pode assessorar uma pessoa, só assessorar, não litigar em juízo, mas fazer um assessoramento individualmente, ou ele precisa também dessa orientação de um advogado? Não, ele está sempre sob a supervisão do advogado. Ele pode, existe uma restrição, ele não pode aconselhar o cliente, ok? Mas ele pode responder as perguntas do cliente. Entendi. Entendeu? Então você não pode dar direção para o cliente. Olha, isso é melhor para o seu caso, isso não é um bom caminho para a gente tomar, tá? Mas ele pode responder as perguntas do cliente. Por exemplo, o cliente pode, qual é o status do meu processo agora? Qual é o andamento do meu processo? Ele pode esclarecer o cliente, mas nunca representa. Ele pode esclarecer o que foi feito, ele pode esclarecer o que vai ser feito, entendeu? Ele pode esclarecer o que é que o juiz está requerendo, o que é que ele vai estar fazendo, o advogado que está representando o cliente vai estar tomando, qual é a providência que vai ser tomada, né? Mas ele não pode dar opinião, ele não pode emitir opinião. Entendi. Porque o advogado é responsável disciplinarmente pela atitude do paralegal, que está sob sua supervisão. Certo. Então, no caso, o paralegal, se cometer uma infração ética ou de qualquer outra natureza, é punido e, juntamente com ele, o advogado que o representa, o advogado que o supervisiona. Exatamente. Olá, estamos aqui estabelecendo uma conexão direto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Leandro, abordando o tema exame de ordem, aqui no Brasil, basta que o estudante de Direito, quando se forma, preste um exame e ele está automaticamente habilitado ao exercício da advocacia em todo o território nacional. Como é aí nos Estados Unidos? BAR é a equivalência da OAB nos Estados Unidos. O BAR, exato. O exame, quando nós mencionamos o exame do BAR, é o equivalente à ordem. Que no Brasil. É bom que nós deixemos claro também que aqui a pessoa só advoga no estado em que presta. Exatamente, tem essa também que é a grande diferença. Você presta o exame no seu estado, por exemplo, em Nova York, né? E você não pode advogar num outro estado. Tem que ser admitido num outro estado. Então você tem que prestar esse exame, por exemplo, você quer advogar em New Jersey. Então você deve ir até New Jersey e prestar o exame no estado de New Jersey. Deve ser aprovado lá. Então você pode advogar naquele estado. Tem que pagar também. Tem que pagar, exatamente. Para terminar, eu queria que você me explicasse uma coisa. Para quem está no Brasil, tem sempre a ideia de que a justiça nos Estados Unidos é célere, né? Porque isso, através do cinema americano, se difundiu. Disso, a justiça americana é célere ou não? É uma ficção de Hollywood? Não, eu gostaria, inclusive, de colocar uma coisa que a grande diferença que eu senti atuando no Brasil, né, e conhecendo também o sistema judiciário aqui nos Estados Unidos. De uma forma bem simples, eu acredito que é muito mais fácil nós advogarmos aqui do que no Brasil. Verdade? Primeiro que não existe a figura do oficial de justiça aqui. Não existe a figura do tradutor juramentado. E o nosso sistema no Brasil é um sistema triangular. Você vê que quando uma parte tem que se comunicar com a outra, ele tem que se comunicar com o juiz. A ação é contra o Estado e em face do réu. Pois é. Aqui não. Aqui não. Aqui você pode se comunicar com o advogado da outra parte.
seja o que não existe a figura do oficial de justiça. Um escritório pode estar, por exemplo, mandando uma citação para outra parte. A citação é emitida pelo fórum, né? Mas ele traz a citação para o escritório e ele pessoalmente manda para outra parte. Faz a entrega disso. Ele faz a entrega. Seja em alguns processos é necessário que você faça isso pessoalmente, em alguns processos, em alguns casos, você pode fazer isso pelo correio. Usando qualquer instrumento. Pelo fax, correio. Fax, correio. E aí existe e-mail também, às vezes desde a gente que se comprove o recebimento? Desde que a pessoa que enviou prepare um documento chamado Affidavit of Service, que lá é uma declaração dizendo que eu, fulano de tal, em determinada data, mandei documento para determinada pessoa neste endereço. Assina e a assinatura dele vai ser notarizada. Entendeu? Então isso é importante, eu achei assim maravilhoso. Nosso tempo está terminando, Cláudia, e é interessantíssimo esse assunto. Eu vou te convidar, você já está convidada para um próximo programa para tratar exatamente dessas diferenças, dessas tecnicidades do direito norte-americano e do direito em comparação ao direito brasileiro. Queria lhe agradecer pela sua presença. Eu que agradeço você. Tá? Imagina. Muito bem, como nós pudemos visualizar, existem várias diferenças entre o sistema brasileiro e o sistema norte-americano. Mas isso é para um próximo programa, que eu aguardo. Até lá. Obrigado, Leandro. Nós encerramos aqui este programa Conexão Legal e aguardamos o próximo, diretamente de Nova York. Tenham todos uma ótima semana.